Mais uma vez nós nos encontramos aqui. Hoje, esta basílica, situada há quase 80 anos nas esquinas da rua Safira com a Turquesa, não é o bairro Prado. Aqui agora, hoje, nesse momento, é Jerusalém, das suas portas, passando pelas suas vielas e chegando até a Montanha da Caveira, o Gólgota. Todas as vezes que nós celebramos um mistério litúrgico, nós exercemos um mistério, e a liturgia nos afirma que nós celebramos não uma memória somente, uma recordação tampouco, nós celebramos um memorial. Então toda a Semana Santa é aqui e onde nós estivermos, em qualquer lugar que nós estivermos, nós estamos revivendo e fazendo acontecer de novo, atualizando, transformando em algo que é vivo e presente, tudo aquilo que foi vivido na história da paixão do Senhor. Mas vocês sabem que a história da paixão do Senhor é a história mais contada de todos os tempos? Vocês sabem que a história de Jesus é a história mais multiplicada, impressa, reprimida, encenada, filmada, teatralizada de toda a história da humanidade? O texto da paixão do Senhor está em todas as línguas conhecidas do mundo. O texto da história de Jesus e da sua paixão está impressa e guardada em muitos lugares, já percorreu tantos outros modos de ser repetida, em línguas que são de apenas alguns grupos, como línguas indígenas de povos pequenos da América do Sul e de outros lugares. Por que essa história é a história mais contada de todos os tempos? Porque essa é a história de amor mais bonita de todos os tempos. Vocês já escutaram histórias de amor? Acho que sim. Mas aí eu quero dizer para além e provocar para além dessas perguntas as outras tantas perguntas. Vocês reconhecem o que é o amor? E vocês, reconhecendo o que é o amor, fazem e multiplicam histórias de amor? E a terceira e última pergunta que eu quero fazer é essa. Nós estamos impedindo ou não deixando que o amor aconteça e se estabeleça na vida pessoal de cada um de nós, das nossas famílias, das nossas comunidades e do mundo inteiro? Primeira pergunta: vocês reconhecem o que é o amor? Quando a gente nasce e quando o bebê olha assim para a cara da mãe, depois para o seio da mãe, ali começa uma grande história de enamoramento. Ali começa uma grande saga de amor. Junto à mãe, o pai que provê, mas que também cuida, que também se preocupa. E à medida que cada um de nós e nossas crianças vão crescendo, elas vão fazendo essa grande experiência de amor. Só que, felizmente ou infelizmente, nós ficamos grandes. E nós começamos a descobrir que buracos, falhas, interrupções nessa história de amor vão acontecendo na nossa vida. Principalmente e absolutamente por causa do egoísmo e da nossa vaidade. Em linguagem religiosa, este egoísmo, essa vaidade, esse orgulho, soberba, arrogância, chama-se pecado. E no mistério do pecado, que são os grandes buracos de amor da nossa vida, tudo vai se desarranjando. E a gente não consegue mais vivenciar experiências de amor. Portanto, eu convido a você, dentro de suas famílias,
e principalmente ao entorno de nossas comunidades, a refazer de novo experiências de amor. Toda a história de Jesus, toda a sua doação, toda a sua pregação, tudo o que ele fez, tudo o que ele disse, é para que a gente possa remendar, tapar, cobrir os buracos que o pecado tem acontecido e tem feito na nossa vida. Multiplique com essa experiência da Semana Santa, com essa narrativa da paixão, as diversas formas de você, de cada um de nós e de todos nós, de multiplicarmos o amor. Pode ser por um olhar, pode ser por um silêncio, quando nós desejaríamos xingar, acusar ou dizer que estamos certos. Pode ser por um abraço, tão necessário e tão em falta. Pode ser por um beijo, pode ser por um gesto de caridade, também em todos os momentos e lugares importante. Pode ser também através de uma oração silenciosa, em que eu refaço a minha interioridade para poder servir melhor. Mas por fim, e não menos importante, mas muito mais, digamos assim, presente na história do nosso tempo, é a última pergunta. Por que e de que modo eu tenho recusado experiências e eu tenho recusado essa grande história de amor que Deus me ofereceu? Eu vou repetir aqui um dos versículos do Evangelho de Mateus, que é, nesse ano, escolhido para a narrativa da paixão, quando lá, já na cruz, o Senhor recebe uma infinidade de insultos, recebe uma infinidade de devolutivas, porque aquelas pessoas não conseguiram experimentar o amor que Jesus veio trazer. Não quiseram deixar, de jeito nenhum, o seu poder, seus cargos, suas referências de sucesso, não quiseram deixar suas amarguras, suas tristezas, não quiseram deixar de largar de uma vez por todas tudo aquilo que os segurava no chão da história e os impedia de subir, de decolar, de voar para uma grande história de amor, porque afinal de contas, quando a gente ama, a gente não ganha segurança. Quando de verdade a gente ama, a gente ganha ao contrário, muita insegurança. Porque quanto mais experimentamos amor, quanto mais experimentamos e damos e recebemos amor, mais inseguros ficamos, porque justamente a gente se entrega, se joga, como alguém que se joga de um abismo ou se joga de uma montanha. Mas lá no fundo temos a certeza de que essa experiência, essa história de amor vai nos segurar, não vai deixar que o abismo seja mais importante. Porém, tem muita gente no tempo de Jesus e tem muita gente nos dias de hoje que largou o amor, que abandonou a insegurança bonita do amor para poder optar pela segurança daquilo que é firme, forte e aparentemente lhe protege. Para alguns pode ser o dinheiro, para outros pode ser o poder, para outros pode ser a certeza do que pensa e do que compreende de visão de mundo, mas a proposta continua sendo sempre a proposta de entregar-se a essa grande história de amor. E aí nós vamos escutar à beira da cruz o povo que não entendeu que aquele crucificado era o Messias e disse: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar, é rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou filho de Deus. E eu não sei se eu vou escandalizar vocês, não sei se eu vou escandalizar aqueles que talvez possam de novo
escutar essa palavra na rede social, mas eu vou dizer para vocês, mesmo Jesus sendo Jesus, mesmo Jesus sendo Deus, mesmo seu Pai, ele, Filho de Deus, presenciando aquela história, nem Deus, nem Jesus tinham condições de tirá-lo da cruz. Nem Deus, nem Jesus, nada poderia tirar Jesus da cruz. Porque para fazer uma experiência de amor, essa experiência não nasce da sua vontade de poder. Essa experiência precisa nascer do outro que estava naquele momento participando da cena. Então, ninguém se salva a si mesmo. Ninguém tem o poder de fazer acontecer sobre si tudo aquilo que sobre si precisa acontecer e precisa viver. Nós só seremos salvos pelo amor do outro. Nós só vamos descer das nossas cruzes quando nós aprendermos que eu é que tiro o prego, os pregos, as amarras das cruzes daqueles que nós amamos. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Nem Deus fez isso com seu Filho, por isso que a fala dos zombadores em volta da cruz de Jesus é uma fala inútil e sem sentido. E é uma fala ignorante de quem nunca aprendeu direito o que é o amor. Porque o amor só existe em função de se doar, de sair de si e ir na direção do outro. O amor não existe para você, para te sustentar. O amor não é algo que você retém e que você engorda como uma aplicação, como uma poupança. O amor multiplica-se cada vez mais na medida em que você tira de você e entrega para os outros. Portanto, naquele momento, Deus e Jesus estavam entregando o seu amor pela humanidade. Naquela cena, aparentemente repleta de violência, Deus estava mostrando a grande prova de amor que Ele tem para a humanidade, porque Ele entregou o seu próprio Filho para a salvação do mundo. E hoje, só temos uma única alternativa para salvar a nós, para salvar quem nós amamos e para salvar o mundo, mais uma vez, mas não diferente de muitas épocas, mergulhados na guerra, no ódio, na indiferença, na vontade de destruir o diferente, o outro. Nós só temos uma única chance, que é aprender e reaprender de novo a amar, a se entregar, a se disponibilizar, a não reter para si, a não fechar-se a si mesmo, a não inchar e explodir e apodrecer de tanto egoísmo e de tanta falta de amor. Porque quanto mais a gente doa, melhor a gente fica. E o convite então é, façamos um esforço para que essa semana abasteça no nosso coração. Amanhã, na cena da casa de Betânia, terça-feira também no mesmo lugar, quarta-feira, vendo os mistérios narrados na última ceia, Judas que trai, os discípulos que não compreendem, Jesus que continua seu plano. Na quinta-feira, juntos, aqui não será novamente a Igreja do Prado, na esquina da Turquesa com a Safira, mas será quinta-feira aquela sala de jantar, onde Jesus entregou o pão e o vinho e entregou o seu próprio corpo e sangue. Na sexta-feira, às 15h, seremos aqui neste lugar, como em todas as igrejas, o Gólgota, aquela montanha, aquele morrinho
em Jerusalém, onde vamos contemplar e seremos os testemunhas mais uma vez dessa cena. Tudo isso para chegar na noite do sábado, aos que privilegiadamente escolhem participar, mas também no dia de domingo, quando essa história de amor tem o seu fim. O fim é: o amor nunca morre. O amor nunca acaba. O amor nunca desaparece. E mesmo que a gente tente matar, enterrar, sufocar o amor, ele sempre vai estar presente de nós. Privilegiados seremos todos os que puderem e escolherem participar desta semana de amor.